Finalmente, para concluir, capítulo, acho que 5, da peleja aí do Rovai contra o PCO. Que parece que adquiriu uma certa intensidade, né? O Rovai foi no programa faz um programa junto com a Tucci, né? Na 247 e Revista Fórum. Aí ele desandou a falar que nós somos moleques, que eu estou educando uma gangue de moleques para atacar a esquerda. Aí se colocou na posição de ofendido e humilhado, porque o companheiro Eduardo Vasco, na matéria dele, falou que ele é um jornalista que não consegue ler uma matéria e entender o que está escrito. Aí ele falou que atacaram ele na qualidade de jornalista, na profissão dele, tal, fez todo um melodrama lá sobre esse negócio. E finalmente ele se colocou ainda mais na posição de ofendido, porque na matéria do Vasco, vou até ler para os companheiros aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido. Na matéria do Vasco, o companheiro Vasco falou o seguinte. Na resposta, né? Lá, onde é que está? Vista Fórum. Ele fala o seguinte, que constatamos o fato de que um veículo de comunicação da esquerda pequeno-burguesa, como a revista Fórum, defende a censura de Donald Trump por esse disseminar fake news. E quem é contra tamanha arbitrariedade seria necessariamente a favor de Trump. Mas a revista, ao contrário do que seria a natureza de uma publicação jornalística, não expressa essa sua opinião através de argumentos, e sim de mentiras, falsificações, enfim, justamente de fake news. Foi exatamente isso que fez o editor da revista, Renato Rovai, demonstrando uma colossal incapacidade de interpretação de texto. O ex-professor de jornalismo, coitados dos que foram seus alunos, deturpou de modo grotesco minha coluna anterior. Histericamente, como é típico da pequena burguesia, acusou o PCO de defender Donald Trump, de não considerá-lo um fascista e de vê-lo como um pacifista. Tal, abre aspas, análise estreita e criminosa, segundo o nosso crítico, é, aspas, deletéria para a esquerda, fecha aspas. Afasta a esquerda dos valores humanistas. Confesso que esse fato me pegou de surpresa. Estava preparando um outro artigo para polemizar com posições de outros elementos da esquerda, as quais levamos mais a sério. Infelizmente, no meio do caminho, tive o azar de pisar na merda e agora tenho de limpá-la da sola do meu sapato, mas vamos lá. Bom, esse daí ofendeu particularmente o Rovai. Né? E aí ele ainda acrescentou que o PC é um partido muito pequeno, não tem importância. Me parece que alguém no 247 falou que deveria haver um debate, né, dele comigo, daí ele falou que não debate comigo, porque eu fico treinando os moleques para atacar a esquerda, que o PCO ataca toda a esquerda, que antes a gente atacava o PT de maneira baixa, né, e assim por diante. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, que a gente atacou o Boulos, e assim por... Não sei, que exigiu que os militantes do PCO apresentassem a carteira de trabalho no programa do 247 e tudo mais. Bom,
Daí o que acontece? Várias pessoas, né? No programa que eu tenho no Diário do Centro do Mundo, o companheiro jornalista Leandro Fortes, que faz o programa comigo, falou: o Rovai é boa pessoa, tal. Ele é bom jornalista, essa coisa toda. Não deveria levar a discussão para o lado pessoal, essa coisa toda. Eu, pessoalmente, acho que, de fato, não tem sentido nenhum ficar numa briga pessoal. Mas eu gostaria também de esclarecer o que está acontecendo para que a coisa não ficasse com uma versão totalmente desinformada. Primeiramente, não foi o PCO que atacou o Rovai, né? Nem de longe, não atacamos a revista Fórum, nem nada. O que aconteceu foi que a revista Fórum atacou o PCO. E atacou o PCO com uma matéria mentirosa, difamatória, né? O companheiro Vasco escreveu uma matéria com um título provocador, onde o título era Obrigado, Trump. Imagino que muita gente tenha visto essa matéria. É um recurso jornalístico, né? Inclusive, o Obrigado, Trump está aí para expressar, né, uma coisa contraditória, porque o pessoal nunca falaria Obrigado, Trump, tá? O título é irônico. E o companheiro Vasco, na matéria, muito acertadamente, fala que o Trump ele foi uma espécie de areia que foi jogada na engrenagem do imperialismo. Paralisou o imperialismo, abriu uma crise no regime político norte-americano. Aí as pessoas podem concordar ou discordar, mas a análise é perfeitamente justificada. Tanto abriu uma crise que a eleição foi uma crise, né? E a crise está continuando. E o companheiro Vasco colocou muito acertadamente o seguinte: a crise é favorável para a humanidade. Esse foi o argumento central do Vasco. Quer dizer, o Trump provocou uma crise dentro da máquina política norte-americana. Você pode, né? Aí poderia se colocar a seguinte divergência. Eu não acho que a crise do regime político do Estado norte-americano é uma coisa boa. Bom, é uma discussão. Nós argumentaríamos que sim, que é uma coisa boa, que o imperialismo organiza a opressão mundial, Agora, negar que ele tenha provocado uma crise não tem menor cabimento. Se você acha que o que o Trump teve de bom é que ele provocou essa crise, obviamente que você não está apoiando o Trump, porque você está apostando numa desgraça de ambos os lados, né? Como aquele provérbio: quando os ladrões brigam, as pessoas honestas se divertem. Foi isso que o companheiro Vasco falou na matéria. E ele falou de uma maneira provocadora, que eu acho que é correto, até porque isso daí chamou muita atenção, causou uma polêmica enorme. Uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas a matéria ela não causou só polêmica no meio da esquerda, ela causou polêmica no meio da direita também. Vários setores de direita mencionaram a matéria e discutiram a matéria. Discutiram, inclusive, de maneira mais honesta do que a maneira como a revista Fórum e o Renato Rovai fizeram. Por exemplo, houve um debate na rádio Jovem Pan, que é uma rádio aberta, FM, onde tinha um cidadão muito direitista que se dizia de centro, e um cidadão ainda mais direitista, mas menos, talvez até menos direitista do que ele, porque são essas contradições, né, do mundo atual, que se dizia a favor do Trump e do Bolsonaro. E eles discutiram com normalidade. Eles falaram, não, o PCO é contra o regime político norte-americano, então ele acha que a briga dos dois setores é positiva,
Que daí fala, o Trump não fez nenhuma guerra, pá, 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 pá. Discutiu, é a direita, discutiu de maneira muito mais normal do que a matéria do Rovai, muito mais. Né? Outros discutiram de maneira menos clara, né? Por exemplo, nós sofremos um ataque da direita também, que parecia uma defesa nossa, que foi desse Alan Santos, que falou o seguinte: o PCO apoia o Trump, defende o Trump, não sei. Quer se aproximar do povo, tarde demais. Então aí ele, me parece, eu não li a matéria dele, eu na verdade nem sabia quem era esse Alan Santos, mas enfim, me parece que ele teria dito que a nossa posição é pura demagogia, para chegar próximo ao povo. Imagina se nós vamos fazer demagogia apoiando o Trump. Era só o que faltava. Mas enfim, cada um, né? Mas a pior matéria é, sem dúvida nenhuma, da revista Fórum. Não há legitimidade nenhuma da pessoa chegar e falar que o PCO está apoiando o Trump. Primeiro que a história do PCO não abona, a matéria não diz isso, nada. É uma tentativa de difamação. Né? Bom, os ataques que o Vasco fez, que tem um caráter mais pessoal, né? Eles são ataques fortes, sem dúvida nenhuma, mas é importante explicar uma coisa, que como todo material do PCO, logicamente que pode acontecer de alguém não seguir esse padrão, que é o nosso padrão de polêmica. Os ataques são feitos sobre a base de argumentos políticos. Não são ataques gratuitos. Né? Por exemplo, quando o companheiro Vasco fala que o Rovai é um mau jornalista, ele está falando que ele é mau jornalista porque ele teria obrigação de ler a matéria e interpretar corretamente. Eu, quando coloquei aqui, eu falei, tem duas possibilidades. Ou a pessoa não consegue entender o que a matéria está falando, ou é má fé. O Vasco atacou ele com a primeira possibilidade, dizendo que ele não estava entendendo, mas poderia ter falado que é uma coisa de má fé, que ele está mal intencionado. Mas, de qualquer maneira, digamos assim, a expressão forte está conectada com um argumento político, que é muito comum no marxismo, né? Muito comum, e que não é a mesma coisa que faz a esquerda pequeno-burguesa, que acusa a pessoa gratuitamente de qualquer coisa sem conexão com o debate político. Por exemplo, falar que o PCO é pequeno não tem nada a ver com o debate político. É uma tentativa de depreciar o partido, mas que não explica se a nossa posição é correta ou é incorreta. Falar que o pessoal não tem carteira assinada tem nada a ver com o debate político. Se o companheiro Vasco tem carteira assinada, não tem carteira assinada, o que ele escreveu na matéria está correto. Também não sei o que seria mais como é que se diz? O que seria mais prestigioso? Ter ou não ter a carteira assinada? Também não sei isso daí. Está cheio de gente aí que não tem carteira assinada. O desemprego é grande. Então, quer dizer, falar que eu estou treinando uma gangue de jovens, né? Moleques, ele falou. Gangue, treinamento, moleques, para atacar a esquerda. São 4 argumentos difamatórios na mesma frase, sem conexão com o debate político. Se a colocação nossa é um ataque ilegítimo à esquerda, demonstra, com citações do nosso texto, que o ataque é ilegítimo. Que o ataque que nós estamos fazendo não é verdadeiro. O pessoal ficou muito nervoso pelos ataques que nós fizemos ao Boulos. Agora, todo mundo sabe, né, que a candidatura do Boulos em São Paulo ela foi levantada pela imprensa golpista. Todo mundo viu isso daí. Que foi uma operação concatenada. Você não acredita nisso? Não adianta falar que nós estamos difamando. Nós demos exemplos.
Nós citamos a imprensa, nós mostramos como a imprensa estava apoiando Boulos. Nós mostramos que, numa matéria sobre o PT, a Folha de São Paulo atacava o PT e defendia o Boulos, que não tinha nada a ver com a história. Era escandaloso, inclusive. Então, nós não inventamos nada. Quando nós falamos que a Erundina, como prefeita de São Paulo, atacou os trabalhadores, eu convido todo mundo. Quem é assinante da Folha de São Paulo tem acesso ao arquivo da Folha de São Paulo. Pega o arquivo da Folha de São Paulo, na época do governo Erundina, e vai ver como ela atacava os trabalhadores naquela época. Quiser pegar o jornal Causa Operária da época, também vai ver as denúncias contra a Erundina na época. Então, quer dizer, o nosso debate pode ser duro, né? A expressão que o companheiro Vasco usou pode ser dura, mas é tudo parte de um debate de ideias. Agora, quando você fala, né, que eu estou treinando moleques para atacar a esquerda, primeiro que isso não tem conteúdo nenhum. Por que alguém faria isso? Né? Quem aceita esse tipo de argumento são pessoas intelectualmente pouco dotadas, ou que estão de má fé no negócio e fazem qualquer negócio para sair por cima, como é o caso dos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas inventam qualquer mentira para atacar a esquerda, né? Por exemplo, inventaram lá o negócio da mamadeira de piroca. É uma invenção para atacar, não tem conteúdo. Não é real, não tem conteúdo nem nada. É como a esquerda gosta de falar, né? Seguindo o imperialismo internacional, fake news. Isso que eu treino moleques para atacar a esquerda é fake news também. Não existe, né? É uma falsificação total. Que o PCO só ataca a esquerda, isso aí é uma bobagem, né? Eu acho que a gente não vai ter que repetir milhões de vezes uma coisa para tentar quebrar um preconceito absurdo que existe. Não existe política sem polêmica. Pode ser uma polêmica baixa, como essa, de falar que nós apoiamos o Trump. Pode ser uma polêmica verdadeira, onde você critica a pessoa por determinadas coisas. Mas sem polêmica não existe. As pessoas que falam não ataque a esquerda estão vivendo num mundo de fantasia. Primeiro que a esquerda ataca todo mundo. Veja o caso da Fernanda Melchiona com a própria candidata santa do PCO na eleição. Acusou a mulher de ser fisiológica, né? Então, se o pessoal faz isso daí, imagina se é possível você viver num mundo de pessoas totalmente pacíficas que não polemizam. Segundo, para não polemizar, é preciso que não exista contradições, não exista divergências. Como é que vai ser isso daí? Que mundo é isso? Onde existe esse mundo? Onde não há contradições? Não é possível. Bom, e depois também tem isso daí. Nesse debate, quem atacou o PCO foi o Rovai, não foi o PCO que atacou o Rovai. O que você faz? Não vamos polemizar? Não, nós temos que responder. O que a gente vai fazer? A coisa funciona assim, né? Então, esse negócio de falar que a esquerda não deve polemizar é uma coisa absurda, tem que ser muito combatida, porque é uma manifestação de grande atraso político. Se há um debate, as pessoas devem considerar duas coisas. Primeiro, o debate é oportuno? Primeiro isso, né? Por exemplo, tem gente que ataca o PT da seguinte maneira. Eu vi uma crítica do Jones Manuel. O governo Guedes fez não sei o quê, aí ele falava assim, é a mesma coisa que fez o governo PT na época da Dilma Rousseff. É absurdo. O que tem a ver isso aí? Por que ele está levantando esse debate? É uma tentativa de encobrir o que o outro está fazendo, levantar um defunto de 6 anos atrás, que não tem conexão nenhuma com o que está acontecendo. Então, você pode argumentar, isso pode ser argumentado, né? Vamos supor, na época em que o PT estava sendo acossado pela direita, havia gente que levantava várias críticas ao PT. Essas críticas não tinham nenhum
valor positivo e contribuíam para a derrubada do PT e os golpistas. Então, isso daí é uma discussão possível. Quer dizer, quando você fala do Boulos, né, nós estamos ajudando a direita, é uma crítica. Se conseguir explicar que isso acontece, é uma discussão válida. E segundo, que ou os argumentos não são corretos, ou os fatos que você apresenta não são verdadeiros. Mas é isso daí que a pessoa pode objetar um debate. Falar que não se pode polemizar com a esquerda é uma manifestação grosseira de atraso político, né? Até porque a polêmica, né, já foi falado várias vezes, mas eu vou repetir. Em todas as áreas do conhecimento, foi através da polêmica e da crítica que o conhecimento evoluiu. Porque se todo mundo, vamos supor que você nascesse em 1500, e aí tivesse aquele pouquinho conhecimento da Idade Média, e você falasse assim, não vamos polemizar, deixe tudo como está, você seria um elemento nefasto. Aqueles que polemizaram, aqueles que falaram, por exemplo, isso daqui está errado, nós temos que nos livrar disso, eles foram os que levaram adiante o progresso da humanidade, os críticos, né? Outra coisa também importante, o marxismo vou usar uma expressão aqui totalmente imprópria. O marxismo é uma ideologia, uma teoria crítica. É imprópria porque a escola de Frankfurt chamou a teoria deles de teoria crítica, que tem um conteúdo totalmente diferente do marxismo enquanto tal. Mas o marxismo o que é? Ele é apoiado na crítica. As pessoas que, por exemplo, leram o livro do Engels, do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, né, os que leram o livro do Lenin, as três fontes e os três componentes fundamentais do marxismo, vão ver que o marxismo é o resultado de uma crítica das ideologias, das ideias, das doutrinas que existiam na época de Marx. A economia política clássica britânica, o socialismo francês e a filosofia alemã. Se Marx não tivesse conseguido fazer uma crítica correta, né, dessas três ideologias, o marxismo nunca teria nascido. Logicamente que a crítica, né, isso muita gente não entende, ela tem um aspecto positivo, porque se você fala não a isso, né, o natural é que isso corresponda sim àquilo, né? Não é unilateral. Se, por exemplo, você critica a frente ampla, no nosso caso, nós não estamos só criticando, nós estamos propondo um outro tipo de política. Então tem que levar em consideração isso. O exemplo maior dessa metodologia é o Capital de Marx. O subtítulo, né, do Capital é Crítica da Economia Política. O Capital, Crítica da Economia Política. Por que ele tem esse subtítulo? Marx teria lido, né, segundo as informações do próprio Engels, mais de 200 autores de economia política para tirar as suas conclusões. O que significa que ele fez a crítica de mais de 200 autores de economia política. Quase tudo que tinha alguma importância na época. Se ele, assim, a pessoa que chegasse aqui e falasse assim, o Capital, né, subtítulo, tirei da minha própria cabeça, não deve ser levado a sério. A crítica é que é o fundamento de um pensamento coerente, de um pensamento lógico. A realidade, as ideias, os acontecimentos, os partidos, as forças políticas têm que ser sistematicamente criticadas. Outra coisa, nós nunca fizemos crítica baixa a ninguém. Ninguém, nunca. As nossas críticas sempre são críticas de ideias. São críticas políticas.
E também, isso daí, outra coisa também. Nós não temos essa... Não é uma insinuação, é uma acusação de que nós estamos aí para atacar a esquerda. Nós não estamos aqui para atacar a esquerda. Nós criticamos aquilo que na esquerda parece ser errado. Agora, ou me falha a memória, ou quando houve o golpe de 2016, o PCO foi o único partido fora do PT que saiu na luta contra o golpe. Apesar de todas as críticas muito duras que nós fizemos ao PT, e vamos ter claro, né, se alguém tem alguma ilusão sobre isso, vamos desfazer. Nós não retiramos nenhuma crítica que nós fizemos ao PT. As críticas eram críticas corretas. Aliança com a direita, com o Partido Liberal do Zé Alencar, crítica correta. A política econômica do governo do PT, né, que o Lula colocou um agente do Banco de Boston no Ministério da Economia, crítica correta. Nós não estamos retirando nenhuma crítica. Nós não criticamos o PT por nada que o PT fez de certo. Nós não fizemos crítica, por exemplo, de que o Bolsa Família não tinha que ser feito. Nós falamos, Bolsa Família tem que ser feito, mas nós criticamos a maneira como estava sendo feito. A esquerda, na época, falou que não tinha que ter essa política. A maior parte da esquerda falou isso daí. Então, nós não vamos retirar nada. Logicamente que nós não queremos ficar aqui numa guerra pessoal com o Rovai, né? Eu acho, inclusive, que a gente deve buscar aí, né, uma maneira de desfazer a revista Fórum, apesar de estar muito ligada ao PSOL nesse momento, é um órgão de esquerda e tudo mais. Agora, o que nós não podemos admitir enquanto partido é que, porque nós temos uma posição que afeta determinados interesses políticos, o pessoal saia por aí, né, tentando difamar o PCO. Eu acho que o fundo do debate com a revista Fórum são as críticas ao Guilherme Boulos. Críticas que nós vamos continuar a fazer, até porque o Guilherme Boulos já estreou aí na Folha de São Paulo defendendo a vacina do Dória. O que nós vamos fazer? Se a gente quisesse elogiar o Boulos, também não dava. Está fazendo campanha pelo Dória. É isso aí, companheiros.